Não dá mais. Quero o divórcio, disse Bruno olhando seriamente para Helena, com ar frio e decidido. Helena, com voz firme, apenas respondeu: Está certo. Assinarei os papéis. Só te peço um mês. Mas Bruno não fazia ideia do que aconteceria com o testamento que ela deixaria. Antes de continuar, comente de onde está vendo esse vídeo. Deixe o seu like e se inscreva no canal para receber novas histórias emocionantes e surpreendentes como essa. À primeira vista, Bruno e Helena eram o tipo de casal que fazia todos comentarem nos bastidores das festas. Que sintonia! Nos jantares da elite de Belo Horizonte, ela sempre aparecia ao lado dele, discreta, com um sorriso calmo e vestido impecável. Já ele, o típico milionário do ramo imobiliário, exalava poder e elegância. Era uma imagem construída com precisão, sustentada em aparências. Mas, por trás das cortinas de linho branco, havia um abismo frio e silencioso entre os dois. Helena costumava ajeitar a gravata de Bruno antes das entrevistas com a imprensa e ele, por educação, segurava sua mão por 3 segundos exatos para as fotos. Eles sabiam atuar. Dentro de casa, mal trocavam palavras. O silêncio no jantar era interrompido apenas pelo som dos talheres de prata batendo na porcelana. Não havia brigas, nem carinho, só a distância confortável de dois desconhecidos dividindo o mesmo endereço. Mesmo assim, Helena nunca reclamava. Ela era o tipo de mulher que doava tempo ao asilo local, que abraçava causas silenciosas, que preferia ouvir do que falar. Já Bruno era o oposto. Só aparecia quando havia câmeras, holofotes ou contratos milionários em jogo. Os encontros íntimos, se ainda existiam, eram frios e calculados. Aquela história emocionante que todos imaginavam do lado de fora nunca existiu dentro das paredes da mansão. Ela sabia que havia algo errado havia anos, mas nunca perguntou. Talvez por medo da resposta, talvez por já saber. O mais curioso era que, mesmo sem amor, ela não parecia infeliz. Mantinha os mesmos rituais, as mesmas caminhadas no jardim ao entardecer e o mesmo cuidado com os mínimos detalhes da casa. Bruno, por outro lado, parecia mais ausente a cada semana. Estava sempre resolvendo algo no escritório ou fechado em reunião. Algumas amigas de Lemes já comentavam, com aquele tom sutil das pessoas ricas, que a relação dos dois era madura. Mas ela sorria e mudava de assunto. O que ninguém sabia é que por trás daquele sorriso discreto, ela escondia uma angústia antiga, de um amor que nunca veio, de uma história que nunca foi vivida. Não era apenas um casamento sem paixão, era uma vida inteira dentro de um papel que ela jamais havia escolhido, apenas aceitado. Bruno, por sua vez, seguia uma rotina de aparente sucesso. Reuniões com empresários estrangeiros, viagens para São Paulo, visitas a empreendimentos de luxo em construção. Nada em seu comportamento deixava transparecer que algo o incomodava. Só que havia um detalhe: seus olhos. Sempre que olhava para Helena, desviava, como se não suportasse encarar o reflexo do que havia destruído com os próprios atos. A única vez em que pareciam um casal de verdade era quando posavam para a capa de revistas. Os braços se entrelaçavam, os sorrisos eram simétricos e os olhares pareciam cúmplices. Mas aquilo tudo era uma encenação. Uma incrível e bem elaborada mentira. Por dentro, cada um vivia isolado em sua própria solidão dourada. Até que no fim de tarde abafado, tudo começou a ruir. Bruno não disse nada, apenas começou a desaparecer, aos poucos, como um fantasma se afastando do próprio castelo. Helena, atenta como sempre, percebeu os sinais. O perfume diferente, a ausência nos eventos que ela organizava, o jeito nervoso ao tocar no celular. Algo estava prestes a ser revelado. E quando o segredo enfim se apresentou, o que ela encontrou foi o primeiro estopim de uma história emocionante, de suspense e muita surpresa. Bruno passou a sair de casa antes do amanhecer e só voltar quando Helena já dormia. Ela tentava conversar, mas ele sempre tinha um problema urgente na construtora. No início, ela pensou que fosse estresse. Depois, acreditou que talvez ele estivesse doente. Mas logo percebeu que não era nada disso. Era outra coisa. Algo mais íntimo, mais frio. As mensagens que ela mandava passaram a ficar sem resposta. Às vezes ele visualizava, às vezes nem isso. Na mesa do café, ele apenas tomava um gole de suco e dizia que precisava correr. Foi então que, ao buscar a carteira dele no carro, encontrou um brinco dourado no porta-gloves. Pequeno, fino, de gosto moderno. E absolutamente desconhecido. Helena ficou imóvel por alguns segundos. Seu coração bateu forte, mas seu rosto permaneceu sereno. Fechou o porta-gloves com calma, como quem fecha uma porta interna. Aquilo não era uma dúvida. Era uma confirmação. A história incrível que ela vinha sustentando em silêncio agora carregava o sabor amargo da traição. No jantar daquela noite, ela observou Bruno com mais atenção.
Notou a camisa com perfume que não era dela, a expressão alheia, o celular que nunca saía da mão. E pensou, então é isso. Ele não precisava confessar nada. O silêncio dele já dizia tudo. Ainda assim, ela escolheu não confrontar. Não por fraqueza, por estratégia. Ela passou a anotar em seu caderninho todos os detalhes. Os dias em que ele não dormia em casa, os nomes dos restaurantes onde ele dizia ter reuniões, os horários em que recebia ligações misteriosas. Parecia uma investigadora discreta, fria, controlando emoção. Mas cada nova pista era uma punhalada. A história incrível que viviam para o público agora ganhava tons de suspense doloroso nos bastidores. Certa tarde, viu uma foto publicada num perfil desconhecido. Bruno sorrindo ao lado de uma mulher jovem num rooftop caro com legenda enigmática. Segredos que merecem liberdade. Helena não curtiu nem comentou, apenas salvou a imagem. Não chorou? Preferiu guardar tudo dentro, como quem arquiva provas para um julgamento que, cedo ou tarde, viria. Até os empregados notaram a mudança. Bruno já não cumprimentava ninguém, passava apressado pelos corredores como se o lar lhe causasse incômodo. Já Helena, curiosamente, parecia mais leve. Não havia tristeza em seus olhos, apenas uma espécie de preparo silencioso, como quem sabe que o pior ainda está por vir, e mesmo assim se fortalece. E o pior realmente veio. Helena, mesmo esperando, ainda não estava pronta para o que aconteceu na noite da festa beneficente. Aquela noite em que tudo explodiu diante dos olhos de todos, com direito a cochichos, câmeras e uma humilhação pública que deixaria marcas profundas. Mas nem isso foi capaz de apagar o brilho sereno que ela manteve até o fim da noite. O salão do Instituto São Bento estava deslumbrante naquela noite. Cortinas brancas, flores, orquídeas e luz âmbar espalhadas com perfeição. Tudo idealizado por Helena, como fazia há 10 anos. Era o evento beneficente mais aguardado da alta sociedade mineira. Ela sorriu ao ver os idosos do asilo chegando ao som do quarteto de cordas. Era o tipo de noite que aquecia seu coração. Mas às 20h47, os murmúrios começaram. Helena notou a mudança no ar, como quando uma tempestade se aproxima sem avisar. Todos viraram os rostos em direção à entrada principal. E ali estava ele, Bruno, de mãos dadas com uma mulher que parecia saída de uma passarela de Milão. Jovem, exuberante, com um vestido vermelho indecente para a ocasião. E sorrindo. Helena sentiu o mundo parar por um segundo. Ele não seria capaz, pensou, mas era real. A mulher passou ao lado dela sem olhar. Bruno também não a cumprimentou. Seguiu direto para a mesa dos investidores do evento, com a postura arrogante de quem não devia satisfações a ninguém. Os convidados trocavam olhares, sussurravam. A atmosfera da festa mudou. Você viu? Ele trouxe a amante. Na frente de todo mundo? Pobre Helena. As frases sibilavam pelos corredores como veneno. Helena manteve a postura. Caminhou até o palco, apresentou os convidados ilustres, falou dos novos projetos sociais. A voz firme, o olhar gentil, mas o coração, este sim, em pedaços. Por dentro, era só silêncio e dor. Durante o leilão, ela percebeu que Bruno sequer prestava atenção. Ria alto com a nova namorada, brindava com champanhe e dava tapinhas nas costas dos amigos, como se não fosse o próprio homenageado da noite anterior. Como se a esposa ao seu lado, por mais de 20 anos, fosse apenas uma figurante. A humilhação era cativante para os olhos alheios, mas insuportável para quem a vivia. Helena fingiu que não sentia. Caminhava entre as mesas, agradecendo os doadores, sorrindo para as fotos, como se nada estivesse acontecendo. Era uma atriz em sua melhor performance, aplaudida por dentro por sua própria dignidade. No entanto, cada flash da câmera era como uma lâmina fina em sua pele. A história emocionante daquela noite estava longe de acabar. No fim da festa, ela se retirou antes que todos. Deixou o salão por uma saída lateral, abraçada por uma voluntária que percebeu suas mãos trêmulas. Nenhuma lágrima escorreu. Apenas um olhar distante, fixo na escuridão. Aquela noite selava não só o fim de uma era, mas o nascimento de uma nova mulher. Uma mulher que, ao contrário do que todos pensavam, não estava vencida. E dias depois, quando Bruno finalmente pediu para conversar, ela já estava pronta.
Não porque superou rápido, mas porque já sabia o que viria. A humilhação pública havia sido o último favor que ele poderia lhe fazer, revelar diante de todos o verdadeiro caráter que ela suportou por tanto tempo. E agora, diante dele, ela só tinha uma coisa a dizer. O escritório estava silencioso naquela manhã. A luz do sol atravessava as persianas e desenhava listras na mesa de mogno, onde Bruno esperava com os papéis. Helena entrou com calma, vestindo uma blusa branca e um colar discreto. Não perguntou nada, apenas se sentou. Bruno não fez rodeios. Quero o divórcio. Ela ouviu tudo sem interromper. Ele disse que ela era uma mulher boa, admirável, mas que precisava de alguém mais jovem, mais vibrante, com energia de recomeço. Evitou olhá-la nos olhos. Falava como quem explica um projeto de construção, sem emoção, como se estivesse tratando de uma cláusula contratual. Mas Helena não reagiu. Está certo, assinarei os papéis. Só te peço um mês, ela disse com voz firme. Bruno franziu a testa. Esperava lágrimas, imploração, talvez até escândalo. Mas ela manteve a compostura, como quem já tivesse vivido esse diálogo 1000 vezes em silêncio. O pedido inesperado a desconcertou mais do que o próprio divórcio. Ele quis saber o motivo daquele prazo. Helena respondeu apenas: preciso de tempo para encerrar as coisas do meu jeito. Bruno bufou impaciente, mas não insistiu. Aceitou o pedido, acreditando que ela queria organizar as malas, se despedir da rotina, evitar falatórios. Ele não imaginava que aquele mês seria tudo menos comum. Nos dias seguintes, Bruno mal parava em casa. Já se comportava como um homem livre. Enquanto isso, Helena parecia mais serena do que nunca. Não questionava, não pedia explicações, não mudava sua rotina. Apenas observava. E era justamente esse silêncio que começava a incomodar Bruno de um jeito que ele não sabia explicar. Ela passou a conversar mais com os funcionários da casa, visitar as instituições que ajudava, escrever longamente em seu caderno de capa azul. Às vezes sentava sozinha na varanda, observando o céu, como se estivesse calculando o tempo de algo maior. O que antes era dor, virou introspecção. E dessa vez havia algo diferente em seu olhar. O mês parecia longo, mas ao mesmo tempo passava rápido. Bruno notava que Helena já não era mais a mulher calada e tolerante. Havia firmeza em cada gesto, propósito em cada ação. Aquela história emocionante que começava a se desenrolar ali guardava mais suspense do que ele era capaz de imaginar. E ele só perceberia isso tarde demais. Porque enquanto ele planejava viagens e postava fotos da nova vida, Helena planejava sua saída com precisão. Cada movimento dela naquele mês era calculado, discreto e certeiro. E quando enfim o dia da assinatura chegou, ela já tinha decidido exatamente o que fazer, o que dizer e para onde olhar. Durante aquele mês final, Helena parecia viver em outro tempo. Acordava cedo, preparava seu chá com as próprias mãos e caminhava descalça no jardim, como se estivesse se despedindo da terra que conhecia tão bem. Aos poucos, parou de frequentar os lugares da elite e passou a visitar mais os cantos esquecidos da cidade. A mulher elegante deu espaço à mulher sensível, mas sem nunca perder a dignidade. Ela começou a levar bolos caseiros ao asilo que apoiava, abraçar com mais força as enfermeiras e ouvir, com atenção dobrada, cada idoso que lhe contava uma lembrança. Ria baixinho, escrevia com afinco no caderno e sempre olhava o relógio como quem sabia que o tempo tinha um novo valor. Nada parecia triste. Tudo parecia, sutilmente, definitivo. E isso confundia quem a conhecia de perto. Até os empregados notaram que algo havia mudado. Ela os chamava pelo nome, perguntava sobre seus filhos, entregava livros embrulhados em fita de cetim. Ao motorista, deu um relógio de bolso. À cozinheira, um avental novo com bordados feitos por ela mesma. A despedida vinha sem avisar, envolta em gratidão. E ninguém entendia exatamente por quê. Bruno, por outro lado, continuava ausente. Viajava, jantava fora, postava sorrisos falsos.
Achava que Helena estava apenas aceitando a derrota, mas, na verdade, ela estava construindo uma vitória silenciosa. Uma história incrível se desenhava por trás daquela calma toda. E enquanto ele vivia em euforia, ela vivia em preparação. Num domingo, Helena passou a tarde inteira ouvindo vinis antigos na biblioteca. Colocou um disco de Ella Fitzgerald e, sozinha, dançou por alguns minutos. Em seguida, sentou-se no sofá, cruzou as pernas e continuou escrevendo em seu caderno azul. Cada página parecia um pedaço de sua alma. Não eram palavras de despedida. Eram sementes. Os dias seguintes foram marcados por pequenos gestos. Helena costurou, limpou gavetas, organizou fotos antigas em caixas etiquetadas. Separou roupas, embrulhou quadros, esvaziou uma estante inteira. Não com o ar de quem vai embora, mas com o de quem está deixando tudo no lugar para o que virá. E ainda assim, em nenhum momento, ela chorou. Na última noite antes da assinatura, Helena subiu até o terraço, com uma taça de vinho e o caderno nas mãos. Ficou ali por mais de uma hora, olhando a cidade iluminada, respirando fundo, com uma leveza que poucos entenderiam. Era uma mulher que já havia aceitado tudo, e que, ao contrário de Bruno, agora estava em paz com o que deixaria para trás. O que Bruno não sabia é que aquele mês foi o mais significativo da vida dela. Ele achava que o silêncio dela era fraqueza, mas era, na verdade, preparação. E no dia seguinte, quando o encontro final chegou, Helena mostraria exatamente o que havia construído dentro do seu silêncio, e o quanto aquilo seria mais forte do que qualquer palavra dita em voz alta. Na manhã do divórcio, o céu estava nublado, mas Helena usava um vestido azul claro que parecia iluminar o ambiente. Prendeu o cabelo num coque baixo e colocou um broche antigo de ouro no peto, presente da avó, usado apenas em momentos importantes. Chegou sozinha ao cartório, carregando apenas sua bolsa e o caderno de anotações. Esperou com serenidade na sala ao lado. Bruno chegou com 30 minutos de atraso. Ele estava apressado, com o celular na mão, falando inglês sobre investimentos em Dubai. Não se desculpou. Entrou, sentou, assinou. O semblante era de quem assinava um contrato qualquer, sem olhar nos olhos da outra parte. Helena observava tudo como quem assiste a um filme antigo pela segunda vez. Nenhuma palavra fora do necessário fora dita. A oficial do cartório confirmou os dados. Bruno sequer leu. Quando ela estendeu os papéis a Helena, ela pegou calmamente a caneta, assinou e só então falou. Boa viagem. Que você encontre paz. Foi tudo. A frase pairou no ar como um enigma. Ele apenas fez que sim com a cabeça, desconfortável. Em nenhum momento agradeceu, em nenhum momento hesitou. Na saída, Bruno já atendia outra ligação. Disse que o jatinho decolaria à noite e que ficaria um mês nos Emirados. Nem ao menos perguntou se ela queria algo da casa. Para ele, aquela história emocionante que viveram estava encerrada. Para ela, era apenas o fim de um capítulo. E havia muito mais por vir. No carro, ela não chorou. Pediu ao motorista que passasse pela antiga biblioteca onde ela fazia voluntariado. Entregou uma doação anônima e sorriu ao ver os rostos surpresos das crianças. Era como se quisesse transformar o dia do fim num dia de recomeço. Aquela mulher que saiu do cartório não era a mesma que entrou. Ao chegar em casa, desceu do salto, soltou o cabelo e se trancou no quarto por uma hora. Ninguém soube o que aconteceu ali dentro. Mas quando saiu, foi direto até a varanda, tomou um café preto e disse em voz baixa: "Agora sim, estou livre." A sensação era de leveza, de justiça interna e de um plano que estava se desenrolando no tempo certo. Os dias seguintes foram silenciosos. Nenhum anúncio, nenhuma nota na imprensa, nenhum post de desabafo. Helena desapareceu dos holofotes, como uma sombra elegante que soube sair de cena. Mas, ao contrário do que parecia, aquilo não era fuga. Era estratégia. E o sumiço dela começaria aos poucos a provocar algo inesperado no mundo de Bruno. Porque mesmo nas noites mais barulhentas de Dubai, em meio a festas com milionários e champanhes caros, havia algo que o incomodava. Nenhum dos amigos em comum o parabenizava. Ninguém comentava suas postagens. Alguns evitavam contato. Era como se algo invisível tivesse se rompido.
e ele ainda não sabia o que era. Mas logo descobriria. No início, Bruno estava em êxtase. A nova namorada o acompanhava em jantares, viagens e eventos luxuosos. Postava fotos sorrindo em iates, fazia reels de helicóptero e brindava em rooftops em Dubai. Comentários vinham aos montes, mas quase todos de desconhecidos. Os amigos próximos estavam estranhamente quietos. Ele começou a notar isso numa noite qualquer, quando marcou um velho colega de infância e não houve resposta. Tentou puxar conversa com antigos sócios e recebeu respostas curtas, protocolares. Aquela euforia que parecia incrível começou a perder o brilho. Era como se o silêncio ao redor gritasse algo que ele fingia não ouvir. Ninguém falava mal, mas também ninguém falava nada. Os círculos onde Helena era respeitada começaram a se fechar para ele. As festas beneficentes que antes abriam portas para Bruno, agora o ignoravam. Era como se o divórcio tivesse quebrado algo que dinheiro nenhum restauraria. E isso o deixava inquieto. Até sua mãe, uma senhora de poucas palavras, perguntou num almoço frio: "Você sabe o que perdeu, Bruno?" Ele fingiu não ouvir. Mudou de assunto, falou sobre imóveis em Abu Dhabi. Mas por dentro, aquela frase ecoava. Ele não sabia de fato o que havia perdido, porque Helena havia ido embora sem barulho, e isso o deixava em alerta. Começou a revisitar mentalmente os últimos dias antes do divórcio. Lembrou do broche antigo, das caminhadas silenciosas, do olhar calmo demais. Parecia que ela sabia de algo, como se tivesse previsto tudo. E o pior, ela não pediu nada, nem casa, nem pensão, nem joias. Aquilo era tão fora do comum que agora soava ameaçador. A nova namorada, Ana Cecília, até tentou animá-lo. Disse que ele estava melhor sem aquele peso. Mas o tom dela era mais arrogante do que empático. E aos poucos, Bruno começou a se irritar com a presença constante dela, com as exigências bobas, com a falta de profundidade. Helena podia ter sido distante, mas era feita de uma fibra rara. Certa noite ele se pegou olhando uma foto antiga dos dois. Helena no jardim, de vestido branco, sorrindo para o cachorro que eles haviam adotado no início do casamento. Era uma lembrança pequena, mas genuína. E naquele momento ele percebeu o que o incomodava tanto. Não era a ausência dela, era o fato de que ela parecia melhor, sem ele. Foi então que a notícia chegou, de forma discreta, através de uma ligação da secretária de um colunista social. A voz era séria. "Senhor Bruno, é sobre a senhora Helena Lacerda. Infelizmente temos a confirmação." E naquele instante, o silêncio que tanto o incomodava deu lugar a algo muito mais devastador. O choque da perda. A notícia caiu como uma pedra no peito de quem conheceu Helena. Câncer, em estágio avançado. Confirmado. Discreto. Silencioso. Ela havia enfrentado a doença sem contar a ninguém, nem mesmo aos mais próximos. Nenhuma pista, nenhum lamento, nenhuma queixa. O choque foi geral. As redes sociais se encheram de homenagens, fotos antigas, depoimentos comoventes, lembranças de conversas simples com ela nos corredores da vida. Uma história emocionante ecoava em cada legenda. Gente que mal a conhecia contava como ela sorria com o olhar. E isso, de alguma forma, ampliava ainda mais o mistério do silêncio dela. Bruno ficou paralisado. Não sabia se sentava, se ligava para alguém, se chorava. Foi para a varanda e acendeu um charuto que nem chegou a tragar. Pensava no último mês que passaram sob o mesmo teto. Como ela podia estar morrendo e ele não percebeu? Como? A resposta era simples. Ele nunca realmente olhou para ela. O velório foi marcado para a tarde seguinte, num salão modesto, exatamente como ela havia pedido em vida. Flores vinham de todos os lugares. Médicos, professores, estudantes, senhores de idade, crianças, gente simples. Todos estavam lá, menos ele. Bruno não compareceu. Disse à nova namorada que não faria sentido agora. A verdade era que ele não teria coragem. Enfrentar aquele lugar seria enfrentar o que deixou de ser, o que destruiu, o que perdeu. Preferiu se esconder. Preferiu o silêncio. Mas esse silêncio agora era diferente. Era pesado, era definitivo, era vazio. Não havia mais chance de resposta. Não havia mais Helena.
Enquanto a cidade chorava, Bruno navegava entre lembranças fragmentadas. A forma como ela ajeitava os talheres, o cheiro do perfume no corredor, as anotações no caderno que ele nunca teve coragem de ler, e principalmente o olhar dela no dia do divórcio. O único momento em que talvez ela tenha dito tudo sem usar uma só palavra. Ele tentou voltar à rotina, mas algo o perseguia. Tudo que postava parecia fútil. Os comentários minguavam, as risadas nas festas soavam forçadas. Até a Ana Cecília, antes deslumbrada com a nova vida, passou a fazer perguntas que ele não queria ouvir. E foi então que, 15 dias depois do funeral, uma nova convocação chegou. Um envelope com selo jurídico convocando-o para a leitura do testamento de Helena. Não era uma surpresa, afinal ainda existiam bens, heranças, formalidades, mas havia algo na escolha do local, na data, no clima, que despertava uma sensação incômoda. Como se aquela mulher que partiu em silêncio ainda tivesse muito a dizer. A sala era ampla, com janelas altas e cadeiras dispostas em semicírculo. Bruno chegou vestindo um terno escuro, os olhos escondidos atrás de óculos escuros. Não cumprimentou ninguém. Preferiu sentar no canto, cruzar os braços e fingir indiferença. Ao seu lado, Ana Cecília parecia ansiosa. Do outro lado da sala estavam representantes de instituições filantrópicas, funcionários antigos, amigos de Helena. Todos foram chamados por ela em vida para estarem ali naquele momento. O advogado abriu a pasta com calma. Pigarreou e iniciou a leitura. A atmosfera era densa, carregada de curiosidade. Era o último ato de uma mulher que nunca fazia nada por acaso. Os primeiros trechos eram previsíveis. Parte significativa da fortuna foi destinada a escolas públicas de Belo Horizonte, ao hospital infantil e a casas de acolhimento para mulheres. Quantias altas, valores exatos. Helena pensou em cada detalhe. Bruno observava em silêncio, já certo de que sairia dali com as mãos vazias. Depois vieram os nomes dos funcionários. Todos os que estiveram com ela por mais de 2 anos receberiam uma quantia proporcional ao tempo de serviço. O jardineiro chorou. A copeira desabou em soluços. Uma das enfermeiras do asilo precisou sair da sala para respirar. Era uma história emocionante que Helena escrevia mesmo após a morte. Bruno não demonstrava reação. Mexia no relógio, impaciente. Já se sentia fora daquilo tudo e imaginava que o grosso da fortuna estivesse destinado à caridade. E para ele, isso era um alívio. Sairia sem escândalos, sem humilhação, sem manchetes. Mas então o advogado virou a página e disse: "Agora vem a parte mais delicada." A sala silenciou. Era como se o tempo parasse. O advogado leu com tom grave, pausado, como quem segura o peso de um segredo revelado. A senhora Helena Lacerda, em plena lucidez, decidiu incluir uma cláusula específica que altera substancialmente a divisão de bens. Todos se entreolharam. Bruno descruzou os braços. Pela primeira vez prestou atenção de verdade. O nome que apareceu a seguir não era o dele, nem o de Ana Cecília. Era um nome que ele mal lembrava, mas que mudaria tudo. O advogado prosseguiu: "Os bens descritos a seguir estão condicionados a uma cláusula final, que deverá ser lida com atenção." E foi nesse momento que o clima mudou, do espanto contido ao início de uma grande reviravolta, porque, ao contrário do que todos pensavam, Helena não havia deixado a cena em silêncio. Ela havia arquitetado uma despedida cheia de suspense, emoção e surpresa. E Bruno, prestes a ouvir o conteúdo da cláusula final, sentiria o gosto amargo do que desprezou e que agora voltava com o peso da justiça poética. O advogado ajeitou os óculos, olhou rapidamente para Bruno e continuou: "Além das doações filantrópicas e da distribuição proporcional aos colaboradores, há bens de caráter simbólicos, entregues por vontade expressa da falecida." As palavras saíam com cautela, como se o papel em suas mãos tivesse temperatura. Bruno se inclinou para a frente. Algo estava diferente. A primeira surpresa veio com um imóvel, uma casa avaliada em mais de 3 milhões de reais, localizada num dos bairros mais valorizados de Belo Horizonte. A beneficiária, Ana Cecília. Um murmúrio percorreu a sala. A jovem arregalou os olhos, abriu um sorriso automático e apertou o braço de Bruno. Mas o advogado ergueu a mão.
a condições específicas. A expressão de Ana Cecília se desfez em segundos. O testamento especificava: o imóvel só seria transferido se ela vivesse sobre o mesmo teto com Bruno por 5 anos ininterruptos, em regime de comunhão total de bens. Caso contrário, a casa retornaria automaticamente ao patrimônio de um fundo de apoio à juventude periférica. A sala ficou em silêncio. Bruno soltou um suspiro sarcástico. Murmurou algo inaudível e cruzou as pernas. Era um jogo, um último movimento de Helena que parecia zombar dele e da nova relação. Ana Cecília, visivelmente desconfortável, sussurrou: "Isso é loucura", enquanto apertava os lábios. Mas o advogado não havia terminado. Ainda havia uma última parte. A tensão na sala aumentou. O advogado girou lentamente a última folha. Seu rosto mudou. O restante do patrimônio líquido, avaliado em 74 milhões de reais, será destinado a uma única pessoa. Todos prenderam a respiração. Nem Bruno, nem Ana Cecília, nem os demais sabiam quem apareceria naquele momento. Era o grande segredo. Bruno se endireitou, sério. "É algum parente distante?" perguntou, já irritado. O advogado ignorou, seguiu lendo com firmeza. A senhora Helena designou como herdeira única do patrimônio principal a jovem Clara Menezes. O nome ecoou sem resposta por alguns segundos, mas para Bruno, esse nome não era tão estranho assim. Um calafrio percorreu sua espinha. Menezes era o sobrenome de uma mulher do passado, alguém que ele preferia esquecer. Então o advogado esclareceu. Clara era filha biológica de Bruno, fruto de um relacionamento antigo, encerrado antes mesmo da menina nascer. Helena havia reencontrado Clara em segredo, e o que ela fez a seguir mudaria tudo. O testamento finalizava com uma frase escrita à mão, lida em voz alta pelo advogado. "Ele destruiu o amor. Eu devolvo dignidade àquilo que ele desprezou." Aquilo não era apenas uma herança, era uma resposta, uma lição, uma história emocionante costurada com elegância, dor e redenção. Mas o verdadeiro choque ainda viria, e Bruno estava prestes a enfrentá-lo. Bruno estava lívido. O nome Clara Menezes parecia vibrar em sua cabeça como um alarme antigo. Não era possível. Aquela garota, aquela história do passado que ele fez questão de esquecer, Helena sabia? Tudo indicava que sim. E pior, ela havia feito mais do que saber. Ela havia agido. O advogado explicou que Helena havia conhecido Clara 2 anos antes, em um evento de jovens talentos, onde a menina recitou um poema sobre abandono. Curiosa, Helena conversou com ela, investigou a história, confirmou a paternidade. Sem dizer nada a Bruno, acompanhou de longe a trajetória da garota. Pagou sua faculdade, assistiu à sua formatura escondida no fundo do auditório. Clara era hoje uma jovem advogada dedicada, com um histórico impecável. Vivia com a mãe em Contagem, num apartamento simples. Nunca exigiu nada de ninguém. Helena, ao conhecê-la, ficou tocada. E mais que isso, indignada. Por isso, no testamento, deixou o patrimônio principal àquela que simbolizava tudo o que Bruno havia desprezado. A cláusula era clara. Clara só poderia receber o valor se aceitasse não mover nenhuma ação judicial contra Bruno. E mais, se ela permitisse que ele tivesse contato com ela, caso desejasse. Helena não quis punição, quis reparação. Quis oferecer à vida uma história emocionante com direito à segunda chance. O que Bruno faria com isso era outra história. Ana Cecília, ao ouvir tudo, largou a mão de Bruno, levantou da cadeira e saiu da sala sem dizer uma palavra. O gesto dizia tudo. Aquilo não era o futuro que ela esperava. Bruno permaneceu ali, imóvel, assistindo à demolição completa do império que construiu com ego e descaso. Helena não gritou. Helena escreveu seu grito em papel timbrado. As pessoas da sala começaram a sair, uma a uma. Muitos emocionados, outros perplexos. O advogado recolheu os papéis e entregou a Bruno uma cópia do testamento. Ela pediu que você lesse sozinho, e, se possível, em silêncio. Era a última condição. Não havia apelos, nem revanche, só a elegância de quem vence sem precisar humilhar. Bruno saiu do prédio com passos incertos. O vento da tarde parecia diferente, como se carregasse a presença de Helena em cada rajada.
Ele olhou para o céu, mas não havia nada a dizer. Só restava a ele aceitar o que havia sido feito. E no fundo sabia, aquela era a justiça mais precisa que Helena poderia ter construído. E ainda havia um detalhe final. Clara seria chamada dali a 3 dias para receber oficialmente a notícia. E o que ela faria a seguir, aceitar ou recusar o contato com Bruno, seria o encerramento de uma história que Helena começou a escrever muito antes do divórcio. Uma história feita de silêncio, dor, amor e dignidade. 3 dias depois, Clara entrou na mesma sala onde a leitura do testamento havia acontecido. Estava vestida com simplicidade, mas seus olhos mostravam uma força tranquila. Quando soube que Helena havia deixado tudo para ela, chorou em silêncio. Não pelo dinheiro, mas pelo gesto, pela coragem daquela mulher que nem sua mãe conhecia direito. A história de Clara com Bruno era curta e fria. Ele havia desaparecido antes mesmo de saber da gravidez. A mãe, orgulhosa, criou a filha sozinha. Clara sempre ouviu histórias vagas sobre o pai. Um homem importante, egoísta, distante. Nunca esperou nada dele. E agora recebia não só a herança, mas a chance de dizer algo que ficou preso por anos. "Você me conhece?" ela perguntou quando Bruno entrou na sala. Ele não soube o que dizer. Parecia menor, mais frágil, quase abatido. Tentou ensaiar uma desculpa, mas ela levantou a mão. "Não precisa, já sei tudo." E foi direto ao ponto. "Aceito a herança, mas só quero que você saiba que eu cresci bem sem você. E agora vou usar esse dinheiro para ajudar quem também foi deixado para trás." Bruno, envergonhado, assentiu. Pela primeira vez na vida, não respondeu. Aquilo o atravessou como nenhuma crítica antes. Helena havia transformado sua ausência em legado, e agora a menina que ele abandonou era a mulher que tinha a última palavra. Era uma história emocionante, digna de ser contada em silêncio e com respeito. Clara saiu da sala com a cabeça erguida. Lá fora, um pequeno grupo de jornalistas aguardava. Ela sorriu brevemente, recusou entrevistas e entrou no carro. Tinha planos maiores do que manchetes. No banco do carona repousava o caderno de Helena, entregue a ela pelo advogado. Cada página era uma conversa, um conselho, um gesto de amor indireto. Nas últimas páginas havia desenhos, datas e uma lista de sonhos que Helena não viveu e que desejava que Clara realizasse. Viagens, bolsas de estudo para meninas carentes, um centro cultural com seu nome. Era como se, mesmo morta, Helena continuasse viva em gestos. Um final incrível para uma história cheia de dor e redenção. Bruno voltou para casa em silêncio. A mansão, agora vazia, parecia enorme demais. Ana Cecília havia sumido. Os amigos se calaram. As paredes que guardaram festas agora só devolviam ecos. Ele sentou no sofá, abriu o testamento mais uma vez e releu a última frase. Ele destruiu o amor. Eu devolvo dignidade àquilo que ele desprezou. E naquele momento, o verdadeiro choque caiu sobre ele como uma sentença. Não foi Helena quem perdeu. Não foi Clara quem sofreu mais. Foi ele que desperdiçou tudo. O amor, a família, a chance. Uma história emocionante que terminou com justiça, surpresa e uma lição irrefutável. Mas para ele, a parte mais difícil ainda estava por vir. Viver com tudo isso. No fim das contas, Helena nunca precisou de vingança. Ela teve algo muito mais poderoso: sabedoria, estratégia e silêncio. Mostrou que algumas histórias emocionantes não precisam de gritos para deixar cicatrizes. Que dignidade é a resposta mais elegante a uma traição. E que, às vezes, o amor verdadeiro não é o que recebemos, mas o que escolhemos devolver ao mundo mesmo quando tudo nos foi tirado. E agora eu te pergunto, você acha que Bruno merecia uma segunda chance? O que faria se descobrisse depois da morte que alguém sabia mais sobre sua vida do que você mesmo? Se fosse você no lugar de Helena, teria feito o mesmo? Deixe a sua opinião nos comentários. Eu quero saber o que você acha dessa história. Aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui cada história vem com uma lição que pode mudar a forma de ver a vida.